O burnout são sintomas de exaustão devido à exposição prolongada a qualquer situação que emocionalmente exige da pessoa, né? Normalmente ela é atribuída ao trabalho, mas ela não é exclusiva de trabalho, né? Então, eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, alguém que tem um idoso em casa e é o cuidador desse idoso. Essa pessoa pode entrar em burnout. E o burnout, ele não é só uma questão de, eu tô com dificuldade de dormir e eu tô me sentindo cansado. Não, o burnout, o nível de estresse é tão grande que ele repercute em alterações hormonais, endócrinas e metabólicas e também alterações imunológicas, né? Eu, por exemplo, já tive burnout no trabalho quando eu era gerente de pronto-socorro de um hospital público. Sabe herpes simples, esse que dá na boca? Eu tive um nas costas, desse tamanho. E aí a minha colega da CCIH falou assim, Paula, isso aí é baixa imunidade, você faz um teste de HIV? Eu falei, faço um teste de HIV, tudo bem, não tem problema. Né? Não era HIV, não estou com HIV, mas, enfim, para vocês verem o grau de estresse que eu estava, a minha imunidade caiu lá no pé, e aí eu tive um herpes simples nas costas gigante, né? Então, assim, realmente a sobrecarga, ela deixa a gente doente, né? Esse artigo aqui, eles fizeram um levantamento das causas de estresse em médicos, né? E que usam prontuário eletrônico. Eu vou falar bastante sobre isso, mas aqui, nesse artigo, o que ele traz? Motivos de burnout, né? Então, obviamente, tem fatores individuais, depende de idade, às vezes depende do gênero, depende da função que você exerce, da sua atividade principal, depende muito da carga de trabalho que você tem, né? Dos seus relacionamentos interpessoais, né? No ambiente de trabalho, então a gente sempre fala disso, né? Ambientes tóxicos. E aí, o que traz o artigo, né? Além dessas causas de burnout que a gente já conhece, traz o quê? Prontuário eletrônico do paciente. Né? Então, quais que foram as queixas relatadas pelos médicos? O tempo gasto com prontuário eletrônico, o tempo que comparado, né, o tempo que o médico gasta com o paciente, o tempo que ele gasta com o prontuário e quanto que ele gasta disso na semana e às vezes até depois do expediente, né? A satisfação que ele tem com o prontuário eletrônico, a dificuldade que ele tem para registrar, documentar as informações, e muitos prontuários eletrônicos não são amigáveis, não são user-friendly, e aí eles precisam de treinamento para conseguir usar. Porque senão o profissional de saúde, e aí não é só o médico, todos os profissionais de saúde, ele não consegue sair do lugar, ele não consegue registrar o que precisa, ele não consegue consultar o que ele precisa por causa da dificuldade de usabilidade dos prontuários eletrônicos de uma maneira geral, tá, gente? Eu trabalhei com usabilidade de prontuário eletrônico mais de 10 anos na minha vida. Então, assim, de uma maneira geral, os prontuários eletrônicos, eles nascem do back-end, aí quando desenvolve o front-end e aí vê as telas, chama o profissional que usa aquilo para dar opinião. E eu sempre falo que aí você fica tentando encaixar a tampa do Tupperware no Tupperware errado. Porque aí o profissional fica, não, isso aqui não dá certo para mim por causa disso, tem que ser assim. Não, assim não vai dar para fazer mais, porque já está construído de outra forma. Porque os prontuários eletrônicos, eles não são pensados em workflow. Bom, aí esse prontuário, esse artigo aqui da Jâmia, né, ele traz também, eu vou trazer vários artigos, tá? Falando de burnout. Ele traz, olhando para o uso do prontuário eletrônico, né, e o efeito de burnout, e aí, obviamente, né, o esgotamento é relatado em até 80% dos médicos, e embora as causas de esgotamento sejam multifatoriais, como eu trouxe ali no primeiro slide, a carga de trabalho é um dos principais contribuintes e, mais uma vez, o uso onipresente de sistemas de prontuário eletrônico foi citado como contribuinte para o aumento da carga de trabalho, levando a estresse e esgotamento. Esse outro artigo, também falando a mesma coisa, aí foi pesquisa por gênero e tal, apesar de eu particularmente achar que isso não tem a ver com a questão de gênero, né? Não importa se é homem ou mulher, fica todo mundo esgotado com prontuário eletrônico. E o aumento do tempo nos registros de prontuário eletrônico, a redução do tempo com os pacientes, repetidamente uma queixa
ficha dos médicos, né? E a quantidade de tempo que os médicos gastam revisando e registrando as informações clínicas em prontuário eletrônico. Além de limitar o tempo presencial com os pacientes e os outros fatores que o PEP também contribui, assim, uma queixa também muito frequente, e aí não é só de médico, conforme eu falei para vocês, eu que trabalhei com usabilidade há muito tempo, não é só a questão não é só médico, né? O número de cliques que você tem que dar, né? O esforço que você tem que fazer, sai daqui, vai para lá, clica nessa tela e fecha, e abre, e não sei o quê. Então, tem fadiga de clique. Então assim, são coisas que realmente é um problema, e é um problema ainda atual de prontuário eletrônico, né? Esse artigo ele fala que os médicos gastam, em média, 44% a 65% do tempo nos computadores e só 24% com o paciente. E esse outro artigo aqui, ele fala que para cada uma hora de paciente visto, o médico gasta, em média, de 1 a 2 horas registrando, gente. O trabalho do profissional de saúde não é ficar sentado na frente do computador. O nosso trabalho é na assistência, é ali no beira-leito. E aí, de novo, né, como essas tecnologias são desenvolvidas pelos profissionais de TI, que são de uma área totalmente lógica, muitas delas não são condizentes com a realidade de trabalho do profissional de saúde. O profissional de saúde, ele não quer ficar olhando uma tela e falar, nossa, que demais, meu, olha que lindo, nossa, olha que cores, olha que design. A gente está pouco se lixando para o layout, se é bonito, se não sei o quê. A gente quer que seja fácil de usar. E o quanto mais rápido eu sair da frente daquela tela, melhor para mim. Essa é a cabeça de profissional de saúde. Estou mentindo, Caio? Não. Inclusive, eu usei Então, bom... E aí, né, tem uma forte relação, sim, da usabilidade do prontuário com o esgotamento dos médicos, e o artigo fala, né, se você melhorar a usabilidade, é uma abordagem importante para reduzir o esgotamento do profissional de saúde. Aqui esse trabalho também fala, de novo, estatística, né, esse aqui ele fala que o médico gasta mais da metade do dia sentado na frente de computador. Esse artigo fala isso, né? E, de novo, o prontuário eletrônico como um contribuinte aí, né, para estresse, esgotamento e tudo mais. Então, vários artigos falando da mesma coisa. Esse outro artigo também fala das mesmas coisas, né? Fala da sobrecarga, fala das horas gastas e tudo mais. Mas esse artigo ele também traz uma questão que você tem a sobrecarga, isso leva ao esgotamento, e no final das contas, além do médico e os profissionais de saúde ficarem doentes, você ainda põe em risco o paciente, porque o profissional cansado, esgotado, doente, aí a gente precisa cuidar de quem cuida, né? O AAA ou quadruple A, porque se essa pessoa fica doente, o paciente também pode ser comprometido com isso, e a saúde do paciente pode estar em risco, tá? Bom, e aí a pergunta, né, o desafio que as meninas me deram. É possível reduzir os casos de burnout com IA? Trouxe só um artigo e deixei aqui aberto para a gente conversar, para vocês perguntarem, para a gente discutir, né? Esse artigo aqui, ele fala que ele evidencia estatisticamente significante aqui, ele mostra que teve uma redução de burnout com o uso da IA, do speech to text e a NLP transcrevendo isso de forma estruturada dentro de prontuário eletrônico. Só que esse trabalho aqui, ele foi um trabalho feito entrevistaram 38 médicos. É muito pequeno, na minha opinião. Eu acho que tem que ter mais trabalhos a respeito disso. Mas a minha opinião sobre isso, né, é que, sim, se você, ao invés de ter que ficar digitando, clicando, vai aqui, vai lá, você só fala, e a IA entende o que você falou e alimenta isso dentro do prontuário de maneira estruturada, isso diminui a sua carga de trabalho. Tem trabalhos, tem startups, inclusive, que têm estatísticas do tipo, eu consegui diminuir 40 minutos no dia do médico
por ele usar ferramentas de IA nesse sentido. Porque IA é um mundo, né, pessoal? Então, assim, tem milhares de ferramentas de IA, tem várias vertentes, né, de IA, são áreas de conhecimento, né? É igual na medicina, tem nefrologia, pneumo, cardio, não sei o quê, eu sou nefrologista. Na IA, você tem milhares de IAs, né? Você tem a IA generativa, você tem algumas outras que trabalham com machine learning, deep learning para outras vertentes, você tem robótica, você tem comando de voz, você tem IA de reconhecimento visual. Então, cada uma delas é um tipo de IA, né? Não vou me atrever aqui, tem profissionais técnicos aqui na plateia, mas, assim, aqui especificamente falando da IA, tanto do reconhecimento de voz, que aí é o speech para o texto, né? Speech to text. E a IA, que entende linguagem natural e traduz isso para informações estruturadas, sim, ela pode ajudar o médico, mas eu acho que a gente ainda está num caminho muito longo, porque depende também de uma outra questão que é cultural. Né? Então, a gente precisa transpassar essa barreira cultural dos profissionais de saúde aderirem a esse novo jeito de trabalhar, né? Falar ao invés de digitar. Tem situações onde o médico não fica confortável de falar na frente do paciente. Então, talvez ele atenda o paciente e depois, ao invés dele ficar lá 2 horas depois do horário de trabalho digitando, ele falar possivelmente seja mais rápido. Então, talvez não precise falar na frente do paciente, deixa para fazer depois que o paciente sai da sala. Então, existem umas barreiras culturais aí e de adaptação a serem transpostas, mas eu diria que é um caminho que pode ajudar, sim. Obrigada. Eu quero afirmar que IA ajuda a diminuir o burnout, porque muitos artigos eu usei no meu mestrado, e eu ganhei um hackathon utilizando o IA para diminuir o burnout. Então, sim, eu ajudo você a afirmar que IA diminui o burnout. E o meu projeto do hackathon que ganhou, justamente diminui cliques. Você falou um monte de cliques. E o projeto do hackathon era, para que tanto, o exemplo real foi, o professor titular demora 15 minutos para achar o exame de um anatopata e tem 5 minutos para falar para o paciente se está com câncer. Sendo que o anatopata está com o nome do paciente, CPF do paciente, tudo do paciente, e o paciente está na frente dele, foi utilizado os prontuários, todo mundo sabe que está lá, porque raio tem que ficar 15 minutos, né? E o projeto tinha um clique. Então, e esse negócio de 66% do gasto no PEP é real, tanto que o Colégio Americano de Cirurgiões proibiu os alunos de dormir no hospital, porque os caras só tinham 8 horas para treinar cirurgia. Então, eles ficavam 8 horas treinando cirurgia e outra tinha 6 horas sem dormir para preencher o prontuário para os assistentes. Caso real, um monte de colégio americano começaram a mandar os alunos para casa, brigando e dormindo em casa. O outro ponto muito interessante é minha tese, do meu pós-doc, se eu tivesse conseguido minha bolsa, mas como eu não consegui, né, por causa o Trump fechou a fronteira, tem uma saída. Tanto que, na hora que vocês pesquisam, o EHR é burnout. Mas agora está uma outra vertente, tal do CDS, Clinical Decision Support. O foco da discussão agora, auge, é por que os médicos têm que usar o EHR e não o CDS. Aí a discussão é assim, vocês vão entender rápido. Por que nasceu o prontuário eletrônico? É para o médico? É para faturar. Essa seja dita a verdade. Todo prontuário eletrônico nasceu para faturar corretamente e gerar dinheiro no mundo privado. Assim funciona. Então, como o professor falou, todo back-end de prontuário do EHR, aqui no Brasil, na China, nos Estados Unidos, é voltado para faturamento. Aí, na hora que vai montar um interface na frente, o front-end, o médico tem que preencher 1 milhão de coisas. Fato. Por isso que o hackathon me deu o prêmio, porque eu falei, tudo isso aqui está pronto, o robôzinho preenche. Então, a discussão atual é como fazer o CDS, que o médico tem menos burnout, porque CDS, na verdade, é o de apoio. É tudo aquilo que o Vitor falou, está mais para CDS do que para prontuário eletrônico. A discussão agora está em CDS. Só que o EHR já está aí, como misturar. E no Brasil não tem ninguém que
que topa fazer isso tudo. Então, por isso que eu estou tentando fazer nos Estados Unidos, mas o Trump aparrou aí, sabe? Caio, vamos conversar depois. Mas, assim, sim, os Clinical Decision Support Systems existem já há muito, muito tempo. E agora, com a IA, ele veio com mais força. Mas os prontuários eletrônicos já têm CDS de várias formas. Então, alerta de medicamentos, alerta de alergias, interações medicamentosas. Então, tudo isso, superdosagem de medicamentos. Eu criei vários CDS, eu trabalhei 10 anos no Einstein, trabalhei lá com usabilidade. Então, a gente criou sistemas de suporte à decisão. Eu criei coisas assim, do tipo, o paciente está com TGO e TGP 5 vezes acima do normal, e eu vou prescrever um medicamento que é hepatotóxico. Nesse momento, o sistema capta essas informações. Doutor, converse com a equipe de hepatologia do hospital, porque esse paciente tem risco com esse medicamento que você está prescrevendo por causa do TGO e TGP dele. Então, a gente criou coisas assim, que são ferramentas de suporte à decisão clínica para ajudar os médicos a conduzir melhor seus pacientes. E a IA, ela veio para complementar isso e avançar mais ainda nisso, né? Eu acho que a gente tem um caminho muito longo ainda pela frente, né? Eu concordo com vocês que falaram de usar a IA olhando para processos, pensando em otimizar processos e tudo mais. Também acho que a IA é uma ferramenta, sempre achei isso, não acho que jamais vai substituir o profissional, não vai. Mas, para o colega que está trabalhando com IA na startup, tem vários caminhos que podem ser feitos com IA, seja olhando para processos e tudo mais, como todo mundo sugeriu, que eu também concordo, mas tem coisas que eu acho que, em vez de tentar fazer o trabalho do médico, tem que tentar usar a máquina para aquilo que a mente humana não é capaz. Aí sim. Então, eu fiz uma apresentação para um Congresso Brasileiro de Patologia Clínica, onde eu mostrava o uso da IA na patologia clínica. Então, esse artigo ele é incrível, é um artigo de Israel que foi replicado no Reino Unido. Você deve ter visto esse artigo, Caio. Eles pegaram e acompanharam 5 anos pacientes com exames de rotina. E aí, dentro do hemograma, que a gente olha onde tem anemia, que é o HB e o HT, eles acompanharam por 5 anos. E aí, os pacientes que por 5 anos tinham HB e HT normal, mas porque o médico ele olha é pontual, ele olha ali, tá normal, volta daqui 6 meses, sei lá, daqui 3 meses, dependendo de ser doença crônica. Mas nós, médicos, não temos a capacidade de olhar em 5 anos, opa, tá dentro do valor de referência, mas vem caindo ao longo de 5 anos. Isso vai além da capacidade humana. E aí, eles, através de algoritmos e data analytics, concluíram que, após 5 anos, aqueles pacientes que tinham diminuição de HB e HT dentro do valor de referência, mas vinha caindo, estavam com câncer de intestino 1 ano antes do paciente apresentar sintoma. Isso vai além da capacidade humana. Então, eu acho que é para isso que a IA tem que nos ajudar. Não para substituir o trabalho do médico. Não para fazer diagnóstico de gripe. Entendeu? Não. Mas para isso, sim, porque o humano não é capaz disso. Então, é isso aí. Muito bom. Muito bom, muito obrigada.